E vamos falar da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, que começou no sábado e terminou agora há pouco no jogo entre Juventude e Corinthians. E o Corinthians se deu mal. Mas antes aqui, eu só quero lembrar que a gente às vezes faz o pós-jogo e é muita coisa, e senão você ultrapassa muito do tempo e fica muito estendido o vídeo, e a gente deixa para falar um pouquinho depois. Que era o caso do Cássio, da entrevista do Cássio ontem, no final do jogo, que eu ia falar aqui, e acabei passando batido, não falei. Já imaginaram se aquela entrevista ontem fosse o Neymar que tivesse dado aquela entrevista? O Neymar falado que o Cruzeiro jogou com 12 jogadores em campo? Teria pegado mal para o Neymar e hoje a imprensa, os lacradores do Neymar estariam o dia inteiro e a semana inteira comentando dessa coletiva, dessa entrevista do Neymar no final do jogo. Já imaginaram só? O Cássio foi muito infeliz ontem, muito infeliz nesta entrevista dele, nessa frase dele, porque ele dizia que o Santos jogou com 12 jogadores. Eu acredito que ele foi muito infeliz, porque eu acredito que o árbitro não foi tão ridículo assim dentro do jogo, não. Acredito que, por mais que eu também não sou muito fã do Wilton Pereira Sampaio, mas não foi tudo aquilo. Apenas teve aquele gol do Caio Jorge, que aí ele foi no VAR para conferir, porque eu na hora também achei que foi falta, e realmente, se você ver, teve a falta sim, na perna do Zé Rafael. Então ele fez o certo, foi lá e acabou anulando o gol. Agora, reclamar por isso, por aquilo, por faltas às vezes tem lances mesmo que passa que o árbitro não marca e a gente vê que é errado. Por exemplo, ele deu um cartão, acho que foi para o Zé Rafael, que ele deu um cartão amarelo de graça para o Zé Rafael, que o Zé Rafael foi de ombro no rapaz, e ele deu um cartão amarelo para o Zé Rafael, uma coisa absurda. Para mim, o primeiro cartão amarelo que ele deu para o Tomás Rincon foi um absurdo também. Ele não precisava ter dado cartão amarelo naquela falta lá no começo do jogo. Então, às vezes, tem essas coisas também. Mas, como se diz, o Cássio, para mim, na minha opinião, foi infeliz em falar tudo aquilo lá. E se fosse invertido e fosse o Neymar que tivesse falado um negócio aquilo lá, aqueles que nós já conhecemos eles há muito tempo, que eu já perdi sono vendo esses babacão falar e falar, a gente sabe que eles iam meter o pau e falar muito durante essa semana. Uma coisa que eu queria falar é aquele gol que o Santos sofreu. Outra vez o Santos toma gol desse jeito. O cara bate escanteio, a bola vai lá para o meio de campo, aí o cara alça na área lá e a defesa do Santos acaba levando esses gols. Tem que ter mais atenção, mais treinamento nessas bolas. Tudo bem que você sabe que aquela bola ela vem pingando dentro da área e o atacante ele vem correndo e o zagueiro tem que ter a postura ali para tirar essa bola, mas você tem que ser um pouco inteligente às vezes, ou adiantar a defesa, deixar o cara impedido, alguma coisa, mas não pode tomar esses gols do jeito que o Santos está tomando. Contra o Botafogo foi a mesma coisa, ninguém nem pôs a cabeça e a bola entrou direto. Então tem umas coisas que não dá para acreditar. E o Tomás Rincon, que eu estava vendo no G agora, a Ana Canhedo, a matéria dela, Tomás Rincon, que ganhou a progressão salarial após ter reduzido os vencimentos durante a Série B. E agora o contrato dele vai até final de 2026. O Tomás Rincon, que ele está meio que devagar ali no Santos. Ali. Eu não gostei do Tomás Rincon contra o Sport, apesar de ter sido expulso. E no jogo de ontem, eu achei o Tomás Rincon muito abaixo, embora que ele tomou aquele cartão amarelo logo ali no início do jogo ali, complica um pouco para o jogador, porque ele já fica pendurado. Qualquer uma entrada dele mais dura ali, ele recebe o vermelho e vai para fora. Então, às vezes, vamos aguardar para ver. Mas eu estou achando assim que o Tomás Rincon tá chegando um pouquinho atrasado. Será que é a idade? E agora eu estou vendo aí o contrato até final de 2026. Vamos ver como é que vai ficar. E o São Paulo, vem ou não vem? Vem ou não vem?
que converseiro na semana passada, meu Deus do céu, que converseiro. Para uns já ia chegar hoje, para outros ele já ia trazer zagueiro, volante e atacante. Para outros, olha que coisa, meu Deus do céu. Ainda bem que o Santos ganhou do Cruzeiro 3-1. Olha, fica lá, Kleber Gauchinho. Vai trabalhando. Vamos ver. Porque, afinal de contas, eu tenho hora que eu fico até enojado quando falo em trocar treinador, com tanto treinador que o Santos já trocou e nós ainda continuamos capengando atrás de treinador. Meu Deus do céu, chega. Ah, deixa o cara trabalhar. Vamos ver o que vai virar. Eu vou falar uma coisa, hein? Eu tenho muitas dúvidas do São Paulo de pegar o Santos hoje. Eu tenho muitas dúvidas. Muitas. Mas, às vezes, me alegro assim com aqueles momentos meio loucos dele correndo na beira do campo e o Santos correndo dentro de campo. Mas tem hora que ele também fazia umas papiotadas lá que, pelo amor de Deus. Talvez era para nós ter ido mais longe lá em 2019 e não fomos. Uma coisa que eu queria dizer aqui, prestem atenção, se alguém querer pôr lá para ver, o pênalti cobrado pelo Palmeiras, o Flaco Lopes, no jogo contra o Ceará, e tantos outros que já bateram pênaltis, tantos que batem pênalti, o VAR não consegue marcar a invasão da área, porque eles conseguem passar a linha do impedimento, eles não conseguem. É uma piada. Ou tirar a lei da invasão da área, ou pode agora todo mundo entrar na área quando vai bater pênalti. Porque é um absurdo. É invasão de área em quase todas as cobranças de pênaltis que tem, é invasão de área. Preste atenção nesse gol do Palmeiras contra o Ceará. Todo mundo entrou na área, todo mundo. E o árbitro ainda fica ali passando, fazendo com a mão assim, que é para, tá vendo aqui? Não dá para acreditar. Não dá para acreditar. É muita invasão de área. Meu pai do céu. Vamos falar da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, que graças aos 2-1 do Santos contra o Cruzeiro e o 5-0 do Botafogo em cima do Fortaleza, nossa, hein, que coisa, hein? A rodada teve 32 gols, uma boa média de gols, que começou no sábado, Flamengo 2, Mirassol 1. Mirassol deu trabalho de Flamengo lá no Maracanã, mas acabou sendo o resultado normal, que já é até esperado. O São Paulo, que venceu o Vitória por 2-0, o Vitória que deu uma reagida aí no campeonato, mas agora já deu uma travada de novo. O Red Bull Bragantino, que perdeu para o Internacional lá em Bragança por 3-1, estava perdendo de 3-0 e acabou ainda fazendo um golzinho no final. E aí tivemos também no sábado o Fortaleza, que foi derrotado, goleado, foi humilhado pelo Botafogo por 5-0. O Botafogo tomou um pó de fazer gols. Que coisa. Aí tivemos um bom jogo. O jogo do 1-0 para o Fluminense, depois 2-1 para o Bahia, depois 3-2 para o Fluminense e terminou no final 3-3, Bahia e Fluminense. Foi um jogo até animadinho, um jogo até legal. Com 6 gols é muito bom. E principalmente para quem não torce, só acompanha, é muito legal. Aí tivemos o Vasco 1, o Atlético Mineiro 1, o gol do Relâmpago, o gol que o rapaz fez aos 38 segundos. Só faltou falar quantos milésimos mais. E aí o Vasco acabou empatando com o Verratti de pênalti e terminou 1-1, resultadinho bom para o Santos, dos dois lados. Palmeiras 2, Ceará 1. Lourenço fez um gol lindo, bonito, mas aí o Palmeiras depois, com 2, 3 minutos depois, acabou virando o jogo com a invasão de área na cobrança de pênalti do Flaco Lopes. O Cruzeiro, que fez o que fez, remoeu, como eu falo aqui, remoeu o Santos, mastigou o Santos no primeiro tempo, fez o que queria do Santos no primeiro tempo, fez até um gol contra o Santos no primeiro tempo, mas no segundo tempo não aguentou a pressão santista e o Santos foi lá e carimbou 2-1 em uma vitória espetacular do Santos no segundo tempo contra o Cruzeiro, lá no
lá no Mineirão. Muito legal. Ó, quem acompanhou o falatório da última rodada, e quando eu falei esse jogo aqui, Grêmio 0, Sport 1, se você for lá e ver, eu falei assim, é a primeira vitória do Sport. Se não der, pode me cobrar aqui. E ninguém vai me cobrar, porque o Sport venceu a primeira. E eu falei, vitória do Sport, tá aí, acertei. Vou jogar na Mega para ver se eu acerto também. Juventude 2, Corinthians 1. Olha que coisa, o Juventude venceu o Corinthians agora há pouquinho por 2-1. Estava 2-0. O paraguainho lá do Paraguai, lá do Corinthians, lá, o Romero, foi expulso e aquela confusão toda, mas acabou o Juventude vencendo o jogo por 2-1 no final. Quase que se complica ainda, porque estava 2-0, deram mole, fizeram uma falta lá, meia bobeira lá, porque o outro que foi dividir uma bola lá na direita ficou caído lá, em vez de dar um chutão na bola, ficou esperando o cara vir dividir com ele. E aí quase que se complica, mas terminou 2-1. A classificação está assim, ó. O Flamengo é o líder com 40 pontos ganhos em 18 jogos. Em segundo está o Cruzeiro com 37 pontos, com 19 jogos. Em terceiro está o Palmeiras com 36 pontos, com 17 jogos. Olha, o Palmeiras ele tem chance de ser líder do campeonato. Palmeiras, em pontos perdidos, ele é líder do campeonato. Ele só não vai ser líder porque ele tem um jogo para fazer com o Santos e ele vai perder. Então, ele não vai poder contar com esse jogo aí, né? Claro, vamos ver se eu acerto. Tomara. E o Bahia é o quarto colocado com 30 pontos em 17 jogos. Aí temos em quinto colocado o Botafogo com 29 pontos e 17 jogos. O Mirassol em sexto com 28 pontos e 17 jogos. Temos o São Paulo em sétimo com 28 pontos e 19 jogos. O Red Bull Bragantino, 28 pontos, está em oitavo com 19 jogos. O Fluminense, que está em nono, com 24 pontos e 17 jogos. O Atlético Mineiro, que está em décimo, com 24 pontos e 17 jogos. O Internacional, que está em 11º, com 24 pontos e 18 jogos. O Ceará, com 22 pontos, 18 jogos, está em 12º. Em 13º está o Corinthians, com 22 pontos em 19 jogos. O Santos, que agora está em quarto colocado, com 21 pontos e 18 jogos. O Grêmio, que agora está para baixo do Santos, com 15 pontos, com 20 pontos e 18 jogos. E o Vitória, que está lá no barranquinho, um pai lá e outro cai o buracão embaixo, com 18 pontos em 19 jogos. E aí, ó, na estradinha de terra vem o Vasco comandando. Na frente ali, com 16 pontos e 17 jogos. Depois, em 18º, o Fortaleza, que vem com 15 pontos em 18 jogos. Depois, em 19º, o Juventude, que subiu para 14 pontos e 17 jogos, e aí lá na estradinha, no poeirão, no meio da buraqueira, sai de um buraco, cai no outro, bate a cabeça nos vidros do ônibus e está ali com 9 pontos ganhos em 17 jogos jogados. É o Campeonato Brasileiro que vem equilibrado. Até aí embaixo não vai ficar longe, não, porque se a gente pegar aqui, o Sport está com 9 jogos, 9 pontos, mas ele tem 17 jogos. O Juventude, que tem 14 pontos, também tem 17 jogos. Quer dizer, o Vasco com 16 pontos, 17 jogos, mas o Fortaleza já tem 18 jogos. Quer dizer, é um campeonato muito enrolado aí embaixo também. É claro que é difícil desses times sair, mas se eles aproveitarem esses jogos que está para trás aí, eles podem equilibrar a parte de baixo aí, ó, a parte de baixo. E quando eu falo aqui que eu acredito que o Santos vai brigar por uma Libertadores, e não é de hoje, é desde o começo do campeonato que eu acredito que o Santos vai brigar por uma Libertadores. Se a gente pegar aqui o São Paulo, o Mirassol. O Mirassol ele tem 28 pontos, mas ele tem 17 jogos. E ele está bem no campeonato.
Mas se você pegar o São Paulo, que tem 28 pontos, o São Paulo tem 19 jogos, tem um jogo a mais. O Santos, ele tem 21 pontos em 18 jogos, um jogo a menos. Quer dizer, ele tem chance de subir ali para 24 pontos. Olha, e tem os confrontos agora no segundo turno que você vai jogar com todos, e às vezes com alguns que você vai jogar na sua casa, dentro da Vila Belmiro. Eu ainda acredito. E como acredito? E eu acredito que vai dar sim. Eu acredito que vai dar sim. Agora, é aquilo que eu falo, tem que ganhar, tem que vencer jogos. Não pode perder. Por exemplo, a oportunidade do Santos agora no próximo jogo é vencer. Vencer dentro do Morumbi. É isso aí. Se querer sonhar com alguma coisa que é aquilo que eu estou imaginando. Ó, a próxima rodada, a 20ª rodada, começa já no sábado. Fluminense e Fortaleza às 16 horas no Maracanã. No sábado também, o Ceará e RB Bragantino às 16 horas no Castelão. Vai ser um jogo legal esse daí. No sábado também, Vitória e Juventude, lá no Barradão, às 18h30. No sábado, o Sport e São Paulo, lá na Ilha do Retiro. Olha só o Sport, hein? Lá na Ilha do Retiro, contra o São Paulo às 18h30. No sábado também, Corinthians e Bahia, às 21 horas na Neoquímica Arena. O Bahia que está em quarto lugar. No domingo, o Santos e Vasco se enfrentam às 16 horas no Morumbi. Olha, esse é o jogo ideal para o Santos se afastar mais e se aproximar no alto. Esse é um jogo bem ideal. O Santos tem que se concentrar muito para esse jogo. Aí vamos ter também o Atlético Mineiro e o Grêmio lá na Arena MRV às 16 horas também no domingo. E aí no domingo, Internacional e Flamengo, jogo bom de se assistir também, às 18h30 lá no Beira-Rio. No domingo, Botafogo e Palmeiras às 20h30 no Newton Santos, jogo bom também de se acompanhar. E na segunda-feira, olha que legal, na segunda-feira, Mirassol e Cruzeiro às 20 horas, deve ser no Maião. Que legal esse jogo aí para se acompanhar na segunda-feira, hein? Muito bom, muito bom. Portanto, é uma rodada legal para a gente acompanhar no final de semana, e é aquilo que eu falo agora. O segundo turno agora, ele começa a definir aquilo que os times mais ou menos vão disputar ali do meado do segundo turno para frente. Vai começar aqueles brigando por vaga da Libertadores, para ser campeão, para a Sul-Americana, e aqueles que vão cair, porque eu acredito que o Santos vai estar longe disso daí. Vamos aguardar agora e esperar, quem sabe, aí uma rodada muito boa e principalmente para o Santos. Lembrando que eu falei a 19ª rodada, mas ainda tem jogos para ser realizado dentro do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Palmeiras falta 2 jogos, o Santos falta 1, muitos times ali faltando 2 e faltando um jogo. Vamos aguardar agora, esperar que a CBF marca essas datas aí e quem sabe aí para poder já ajustar logo essa tabela e ficar melhor até para a gente falar da classificação de cada um dentro do Campeonato Brasileiro. Se inscreva no canal, deixa seu like, faça seus comentários, ative o sininho para receber as notificações. Eu sou o Raul Schott, ficam todos com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser.